bom, amigos, estarmos de volta para mais um estudo da Palavra de Deus aqui no canal Classe de Professores. Se inscreva, anuncie aos seus amigos. Este canal que tem por objetivo divulgar a Palavra de Deus através do estudo da lição da Escola Sabatina da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. Que Deus lhe abençoe. Nessa semana estamos na lição de número 7, que trata da questão do descanso, relacionamentos e cura. O que isso tem a ver? Qual é o tema dessa semana? Na verdade, essa semana é uma análise da importância do perdão para a cura dos relacionamentos humanos, para que a gente tenha paz, para que a gente tenha descanso. Esse é o sentido da lição dessa semana. E nós, mais uma vez, voltamos, como fizemos na semana passada, a tomar José do Egito, personagem bíblico, como um exemplo de perdão e de cura para os relacionamentos humanos. Então, José, todos nós sabemos, foi vendido pelos irmãos, foi como escravo lá para o Egito, e nós conhecemos toda a história, já estudamos um pouco na semana passada. Mas José estava diante de uma decisão. Aliás, esse é o primeiro tópico da nossa lição dessa semana. A vida havia melhorado para ele de prisioneiro virou governador, né, um grande cargo naquela ocasião, mas havia algo do seu passado que precisava ser enfrentado. Você e eu, às vezes, temos lá um ganchinho no passado que nós precisamos resolver este gancho, esse probleminha lá do passado. E José não era diferente, era um ser humano como todos nós. E a maldade daqueles irmãos que o haviam vendido como escravo ainda mexia com José. Ele preocupava-se com a estabilidade de sua família, mesmo sendo esta o que chamamos de uma família disfuncional. Mas ele era um servo de Deus, e os servos de Deus não são perfeitos, mas eles procuram fazer sempre a vontade de Deus, perdoar, amar. Jesus disse que devemos amar até os inimigos. Então José, tomado desse sentimento, ele resolve tomar uma decisão. Na própria conversa que ele teve com os irmãos, ali quando os irmãos vão ao Egito à procura de comida, se percebe que os irmãos tinham também uma consciência culpada. Se você ler Gênesis 42, 21 a 24, vai perceber isso. Então, havia uma brecha, havia um contexto para que esse perdão de fato ocorresse. José, naquela ocasião, testa seus irmãos, mostrando o favoritismo por Benjamim, que era o irmão mais novo, para ver se eles tinham mudado, se eles não tinham mais aquele espírito egoísta que eles tinham, maldoso que eles tinham, né? O texto de Gênesis 43, 34 diz que eles lhes serviram da comida da mesa de José, mas a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Então ele faz um teste com os irmãos, para ver se aquele espírito egoísta, maldoso, tinha passado. Nós não sabemos exatamente quando José perdoou os seus irmãos, mas ao que tudo indica, considerando todos esses detalhes da história, ele o fez bem antes do encontro com eles quando já era governador do Egito. Porque senão, ele teria dificuldades para viver. O que ele faz agora quando já era governador do Egito, naquele encontro que ele teve com os irmãos, ele consolida ou ele declara publicamente esse perdão. Mas eu, particularmente, veja, essa é apenas uma opinião, é que José, para poder ter todo esse sucesso e não ser um homem amargo e não ser um homem vingativo, ele deveria ter perdoado muito tempo antes esses irmãos e agora apenas consolida, digamos, publicamente esse perdão, né? É apenas uma conjectura em cima do texto, né? Então, o primeiro passo é que José toma uma decisão de perdoar. Aliás, perdão é decisão. Muita gente tem uma ideia de perdão muito romântica. Eu vou perdoar e vai ser transformado. Não, você precisa primeiro... mas eu não consigo perdoar. Pois é para você e para mim essa mensagem. E o texto diz que nós devemos perdoar. Jesus simplesmente disse assim, perdoai. Acabou. Ele não faz outras conjecturas. Então José, ele perdoou os seus irmãos. E então, o segundo bloco da nossa lição, agora nós vamos esmiuçar um pouco mais o assunto e dizer o seguinte: José é um exemplo do que é perdão.
Então é o que eu digo, perdoar não é mero sentimento, perdoar é uma decisão. O texto de Lucas 17, Jesus diz assim: se o teu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, o cristão segue Jesus. Né? Jesus disse o seguinte: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Então, toda a ideia do perdão, na verdade, é um ato, como disse Marilyn Harmore, toda a ideia de perdão é um ato intencional da vítima. Não é algo que simplesmente acontece. Então, se eu for esperar os meus sentimentos se concatenarem dentro de mim para então perdoar, eu nunca vou perdoar. Eu devo apenas seguir o mandamento de Jesus que diz que eu devo perdoar o meu irmão. Perdoar também não é esquecer, né? Muita gente acha que perdoar é esquecer. José não esqueceu dos abusos contra ele realizados, né? O que José não tinha mais era raiva, era ressentimento. Então, perdoar não é você passar uma borracha nas suas memórias, mas é, acima de tudo, lembrar destas coisas más que lhe fizeram e não sentir aquele ódio, não sentir aquela raiva contra a pessoa. Também não há uma hora para perdoar. Qualquer hora é hora. Jesus nos perdoou bem antes de nascermos e antes de pecarmos, eu e você. Lá em Lucas 23, 34, quando ele disse assim, Pai, perdoa-as, ali diante da cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, ele não estava falando só aquele grupo de judeus que estava ao seu redor. Aquela mensagem era para toda a humanidade. Jesus já nos perdoou mesmo antes de confessarmos. E então o texto diz que José chorou. Ele chorou quando reviu seus irmãos ali no Egito. E ele reviveu aqueles sentimentos do passado. Mas José havia tomado a decisão de perdoá-los, ou perdoar-lhes, de viver feliz. É isso que nós deduzimos de sua vida em paz no Egito, apesar de tudo. Então, para um terceiro e último bloco da nossa lição, quais são os benefícios do perdão? Em primeiro lugar, paz consigo mesmo, né? O maior beneficiado é quem perdoa. Devolver algo bom para quem nos deu lixo, isso é perdoar. Ele disse para os irmãos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, verso 20. Não é esquecer o mal feito, mas não reagir com raiva a ele. Obedecer uma ordem de Deus e partir para uma reformulação de conceitos e de emoções. Isto é perdão. E José fez isto. Reconhecer que Jesus fez mais por nós do que nós podemos fazer por aquele que nos ofende. Né? Então, perdoar é uma espécie de descanso. Descanso em Deus, descanso em suas promessas. Isto é muito importante. Você já tem experimentado primeiro esse perdão na sua vida? E depois você tem experimentado o perdão na vida das pessoas que se relacionam com você? Pense um pouco sobre isso. Converse com seus alunos um pouquinho sobre essa questão do perdão, numa questão prática. Aqui e ali nas igrejas, a gente encontra muita gente que passa a vida inteira sofrendo. Primeiro, porque não perdoa. Segundo, porque nem entende o que é perdão. Então, que Deus lhe abençoe nessa tarefa, dessa lição tão importante dessa semana. Um abraço, continue perdoando, porque Jesus nos ensinou.